In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amém. Hoje temos a festa de tantos santos, entre os quais Domitila e Pancrácio, o garotinho, enfim, esses militares, Nereu e Áquila. Então, me vem logo à memória toda a gente. Logo me salta à vista o pensamento sobre a Santa Igreja e todo o laicato da Igreja. E é justamente pelo laicato da Igreja que mais me condói a alma. Porque vejo ameaçado em duplo martírio. Bem, este do corpo, que vem com um grande castigo. Vem, mas já está aí. A toda hora vemos como no Oriente Médio, por exemplo, também na África, já há muitos anos, nós estamos acompanhando um banho de sangue como jamais. Hoje, sem dúvida, o martírio é mais frequente do que foi naquele tempo. Lembro agora que Barack Obama está para fazer uma visita a Hiroshima e Nagasaki, que foram as duas grandes cidades escolhidas pelos norte-americanos para fazerem a experiência da bomba atômica. E nós sabemos por que foram escolhidas essas duas cidades. Justamente porque eram as cidades onde a Santa Igreja, os católicos, eram em maior número. É por isso que eles escolheram aquelas duas cidades. Tá? E de um golpe, mataram tantos. Então, a fé ainda hoje é tão perseguida. E o laicato é o que mais sofre. E agora, quando vier um grande castigo, e todas aquelas hecatombes que que o mundo deve sofrer, claro, eles são em maior número. Hoje padecerão pastores e fiéis em conjunto. Mas é a grei. São as ovelhas do Senhor. Aqueles sob os cuidados dos quais nós fomos colocados. O cuidado deles foi colocado sobre nós. Sobre os nossos cuidados. Então, estão sem preparação. Com esse fato do clero resistir tanto a compreender, a aceitar que nós estamos no tempo do fim. Então, realmente, aliás, aqui uma palavra de profecia na boca do ímpio Francisco, lembram? Quando ele foi apresentado na sólea do Vaticano, como se Pedro fosse, ele disse que um Papa que veio do fim do mundo. É o Papa que veio para precipitar ao fim o mundo. Um Papa que veio para precipitar ao fim o mundo. E com ele a grande multidão dos fiéis. Então,
não dizendo ao povo que se prepare para tudo aquilo que vem. Nós estamos condenando este povo, ó, até a morrer menos heroicamente, a dar a vida sem se prepararem, sem a consciência de que estão se martirizando, estão sendo martirizados. E mesmo temos que falar daquela multidão que aí o capitalismo mata de pobreza e o comunismo esmaga no seu ódio. Milhares, milhões. Pense no aborto. Pense no aborto. Mas o outro martírio é o pior. E o mais grave, o extremamente grave. Este sim é o grave. Que é o martírio da fé. Quer dizer, isso nem martírio é, porque mártir é o testemunha, aquele que defende a fé com a própria vida. E estes matam a fé, morrem sem fé. Este é o perigo do laicato. Morrer sem fé, sem a comunhão com a Santa Igreja. E esse martírio, já não precisamos esperar mais muito, começa a acontecer. Porque todos na seita de mergulho. E vão começar a morrer aí, recebendo os sacramentos da mão destes ímpios sacerdotes, ímpios pérfidos bispos. Não ímpios, pérfidos é a palavra mais correta. Porque perderam a fé. Saíram da sagrada religião. E, claro, a coisa só tende a piorar. Quando se incrustar, vai se incrustando nas almas a aceitação da imoralidade, do desrespeito aos sacramentos, da banalização. Sei lá, isso é fazer com que a palavra de Deus, os santos evangelhos, mudem, se troquem. A heresia. É a heresia, são lançados da heresia. Então morrem na heresia e no cisma. Esses leigos. E aqueles que podiam ser verdadeiramente, então, mártires, e assim ser tão úteis na salvação de tantas almas, daquela multidão de almas que hoje não são cristãos, e pronto, já não estaremos resumidos a 4 gatos pingados. Desculpe o número, porque justamente é o número dos mártires que celebramos hoje. 4. Então, porque estes cristãos padecem a morte sem a fé, a comunhão com a verdadeira religião, não se pode considerar mártires, e daí então, como fica? Precisarão todos apoiar-se para a sua salvação e não condenação eterna. Deus nos livre. Terão que apoiar-se justamente no martírio de fé, este sim verdadeiro martírio de poucos que realmente se dão conta do tempo que estamos vivendo, se dão conta de que houve o cisma, se dão conta de que estão sob este falso profeta, antipapa,
que destrói a igreja a mergulho, e esses então morrem verdadeiramente oferecendo a própria vida para a salvação desta multidão, mas agora também contada não só entre os que afinal não aderiram à verdadeira religião, mas também aqueles que, tendo aderido à verdadeira religião, foram dela realmente roubados por esse cisma promovido aí tão largamente pelo clero. Os fiéis, sobretudo os fiéis verdadeiramente católicos. Que pena que dá na gente de ver tantos leigos realmente engajados, de coração tão sincero, não, e temos mesmo entre estes aqueles que são do movimento, isto é, que conhecem o tempo que nós estamos vivendo e professam como nós, até melhor do que nós, mas enfim, não têm coragem de romper com esta anti-igreja que Bergoglio dirige. E ficam aí, permanecem aí, nesta seita, e não tem coragem de dar o passo para aberta e desabridamente confessar a fé católica. Então, queridos, hoje, sobretudo, realmente, o grande perigo corre aos leigos, essa multidão de fiéis. Quanto mais perto dos sacerdotes, quanto mais aderindo à pastoral e aos movimentos e à vida religiosa, mais e mais eles se enfronham, participam deste cisma, deste pecado, desta heresia, e se maculam e torna-se mais fraco, muito mais fraco, o testemunho que podiam dar e a graça que podiam atrair ao mundo com o próprio martírio. Esta é uma grande dor, uma grande tristeza. Não perdemos a esperança, porque sabemos que Deus pode tirar realmente destes poucos que permanecem na igreja remanescente a graça e a força suficiente para a salvação da multidão. Mas é muito triste ver que o laicato da igreja, a grande multidão dos leigos, realmente se perde. E não quer ver, e não aceita. Sofre aquilo que se diz, se cunha o termo, a papolatria. Tem um conceito de papado. Acham que a igreja não pode ficar sem papa, não pode ficar. Isso é uma coisa que não se entende. A igreja sempre fica sem papa. Quando, por exemplo, morre um, até que o outro seja eleito, está sem papa. E não deixa de ser e de existir igreja. Agora, acham que papolatria se estende para o sentido de que aqueles que acham que o Papa abriu a boca e pronto, é a verdade. Como se ele fosse infalível. Não só ex-cátedra, mas a todo momento. Não é assim. A infalibilidade pontifícia tem os seus limites, tem a sua ocasião. E até é rara, não é tão frequente assim. Então esses papólatras acham que Deus nos livre não ter um Papa. Se é que Papa fosse, não é. A sua eleição não é canônica. Foi uma burla, foi um roubo, foi uma farsa. E ficam nesta, a grande maioria dos leigos. Porque os padres não têm coragem, não têm força, não têm ânimo, os cardeais, os bispos.
Queridos, amanhã Nossa Senhora pediu um dia de oração, porque a igreja se preparasse para o início do grande castigo e para a apresentação do anticristo. Um dia que comece realmente à meia-noite, às 00h, e vá à 24ª hora, cheia de rosários e de consagrações aos sagrados corações. Façamos isto com muito fervor, a igreja remanescente, sabendo que toda a igreja, e muito particularmente o laicato, precisa realmente da luz divina, da sabedoria desses sagrados corações e de todos os mistérios católicos, cristãos que celebramos no Rosário, para conseguirem vencer tudo aquilo que está pela frente, tudo aquilo que hoje é presente, este cisma que é um aguilhão, que é um castigo tão grande que pesa sobre todos nós e sobre toda a igreja. Valha-nos o sangue de todos os mártires, os antigos e os atuais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremos. Confitebuntur a celi mirabilia tua, Domine, et veritatem tuum in ecclesiam sanctorum. Alleluia, alleluia.